Você já percebeu que a sua mente simplesmente não desliga quando o assunto é comida ou alimentação? Você acabou de almoçar, já está pensando no jantar, já está pensando na próxima refeição. A ciência deu um nome para isso, food noise, ou ruído alimentar. É aquele fato de ficar pensando em comida o dia inteiro, o tempo todo, todos os dias. Muita pessoa nem sabe que tem essa alteração e só descobre, na verdade, quando usa um medicamento. E esse medicamento é o que a ciência está descobrindo cada vez mais, que se chama Mounjaro tirzepatida. As canetinhas têm reduzido ou desligado parcialmente esse botão da ruminação, desse pensamento intrusivo relacionado à alimentação. E isso indiretamente tem impactado até em questões de ansiedade, e é justamente isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e diariamente atendo pacientes aqui no meu consultório ou via telemedicina do mundo inteiro, pacientes que desejam realizar emagrecimento, tratar obesidade, melhorar performance esportiva, ganho de massa muscular. Atualmente, muitos pacientes que não apenas desejam realizar o tratamento com as canetinhas emagrecedoras, mas que também já estão pensando lá na frente, Danilo, como que eu vou fazer durante e o meu pós-tratamento? A gente vai organizar tudo isso para esse paciente. É justamente essas áreas de atuação, tá? Criei um roteiro aqui para conversar com vocês, como eu faço em todos os vídeos. Eu tento não editar absolutamente nada para parecer literalmente uma conversa, como se você estivesse sentado aqui na minha frente e nós estivéssemos fazendo um bate-papo. Eu acho que isso aproxima muito mais da gente e torna os vídeos mais acessíveis, que é a finalidade. Então, sempre deixem os comentários de vocês, as percepções, o que vocês têm passado, as opiniões, porque para mim é muito importante escutar esse feedback de vocês para criar mais conteúdo, para trazer mais informações, para entender quais são realmente as grandes queixas de vocês, tá? Então hoje nós vamos falar sobre esse efeito do Mounjaro e da tirzepatida. Eu vou me concentrar mais nessas medicações, tá? Que vão muito além da própria balança, que a gente sabe que ela perde peso, tá todo mundo já cansado de saber. Mas essas outras alterações, essas outras consequências à volta precisam ser abordadas, tá? Então, claro que eu também vou falar sobre um estudo importante, né? Como que os estudos já estão se desenrolando em cima disso, mostrando evidências não só na prática clínica, né? Mas realmente alguns trabalhos ali já sendo realizados nesse contexto de food noise ou ruído alimentar, que nós comentamos ali no começo do vídeo, né? Então, vamos lá. Antes de falar do remédio, a gente precisa entender o que é esse food noise, né? O que todos os pacientes comentam ali, doutor, eu não tenho paz, eu não, a minha cabeça fica o tempo todo pensando em alimento. E muitas vezes a pessoa ela nem percebe que ela tinha essa alteração. Ela vai perceber quando ela começa a fazer o tratamento. E aí, depois de ter a nova percepção, ela começa a se perceber, fala, nossa, há quanto tempo eu não senti o meu cérebro ficar mais silencioso? Há quanto tempo eu não consegui dar atenção realmente para outras tarefas do meu dia da maneira que eu gostaria, porque a minha cabeça estava sempre ali, a todo momento, pensando em algum tipo de alimentação. Eu me concentrava alguns minutos, logo depois, será que eu vou tomar um cafezinho? Será que eu como uma bolacha? Será que tem na geladeira? E aí o paciente ficava constantemente com isso. Isso fazia com que outras tarefas não tivessem o espaço necessário para a atuação do cérebro. Todo mundo sabe, do ponto de vista de neurociência, que o nosso cérebro tem uma determinada capacidade de atuação. Se você coloca muita informação constante nele, pensamentos intrusivos, ele perde um pouquinho essa performance em termos de foco, em termos de resolução de tarefas. E é isso que o paciente começa a perceber. Ele fala, esse ruído some. Por que o paciente não percebia antes? Porque muitos deles já tinham alteração há tempos. Ou a alteração aconteceu desde a infância, ou essa alteração veio acontecendo com o ganho de peso e quando ele se deu conta, já estava ali no meio e ele nem sabia mais qual era a diferença de um momento com o cérebro mais silenciado, de um momento com o cérebro ali ruminando constantemente, tá? Então, isso não é simplesmente falta de vontade, pessoal, isso é biologia, é uma hiperreatividade de uma região chamada núcleo accumbente, que é o nosso sistema de recompensa lá no cérebro. Então, uma vez que pacientes que têm ali alterações metabólicas, obesidade, cursam com algumas alterações que a gente já sabe do ponto de vista de saciedade, de percepção de saciedade,
de fome e também através desse sistema de recompensa e pensamentos relacionados à alimentação. Tá? Então é como se o volume do rádio desses pacientes, o rádio interno, tivesse mais elevado para esses contextos alimentares. Então a gente fala constantemente, né, que o paciente que tem obesidade, dizem aí fora de maneira errada que o paciente é obeso porque come demais. Do ponto de vista científico e médico, é o contrário. O paciente passou a comer demais porque desenvolveu obesidade. Então você entende que a partir do momento que essa doença começou a agir, vários circuitos começaram a ter alterações, circuitos cerebrais, tá? Então não é psicologia, não é força de vontade, é biologia. Então, centro de fome, hipotálamo, núcleo accumbente, tá? Zona tegmentar ventral, córtex pré-frontal, todas essas regiões que vão atuar nessa tomada de decisão, percepção, vão começar a sofrer algumas alterações por conta do metabolismo. Por isso que essa conexão mente e corpo é tão importante, e não é só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista fisiológico, tá? Então, como que a tirzepatida age no cérebro? É aqui que entra essa revolução da medicação. Por ser um duplo agonista, GLP-1 e GIP, ela vai atuar ali na redução da velocidade que o alimento passa no seu estômago e no seu intestino, vai atuar também diretamente no seu pâncreas, otimizando a liberação de insulina, melhorando essa parte metabólica. Então, tem esse ganho do ponto de vista de saciedade, do ponto de vista metabólico, mas também começa a atuar nas regiões cerebrais, como nós mencionamos. Tem um artigo da revista Nature, publicado em 2025, e que eles fizeram algo inédito. Ó, eu vou até ler aqui o trechinho para vocês. Eles colocaram eletrodos no cérebro de um paciente e mediram a atividade elétrica enquanto esses pacientes tomavam tirzepatida. O que eles descobriram? A medicação literalmente modula a atividade elétrica do núcleo accumbente, que a gente acabou de mencionar, que entra no nosso sistema de recompensa, diminuindo as ondas cerebrais associadas à preocupação severa com comida. Ou seja, a medicação ela vai muito além da redução da fome. Ela também vai atuar a nível cerebral e nível de sistema de recompensa. O estudo ele fala também que assim, comportamentos do dia a dia, se você sofrer muito estresse, se você fizer muita restrição alimentar, se você fizer as coisas erradas, às vezes esse sistema ele suplanta, ele passa a capacidade da medicação e aí o paciente volta a ter uma ativação muito grande de novo desse sistema. Mas quando você usa a medicação em um ambiente controlado, dieta, treino, descanso, tudo feito ali de uma maneira organizada, se observa sim uma redução dessas ondas cerebrais. Olha que sensacional. Então não é só psicológico, pessoal, é realmente uma alteração que existia por conta de alterações metabólicas e a medicação vem ali para controlar. O que eles encontraram é que a medicação ela não vai no seu cérebro e corrige aquela alteração. Ela simplesmente vai lá e manipula essas ondas, digamos assim, para que elas reduzam, fiquem menores. Mas como eu falei, a parte comportamental ainda prevalece, porque quando a gente tira a medicação ou esse paciente faz as coisas tudo errado, ele consegue passar o poder desse freio, dessa diminuição desse rádio que a medicação fornece e voltar a ter esse tipo de sintoma. Tá? Então essa paz mental acaba sendo produzida. Né? Então, e o impacto da ansiedade na saúde mental? Então, pense comigo, a pessoa ela passa 24 horas por dia pensando em comida. Comida o tempo todo. Quando ela se sente ansiosa, comida. Quando ela se sente triste, comida. Tá feliz? Comida. O sistema de recompensa dela está todo relacionado à alimentação. Todos os sentimentos começam a se relacionar. E quando a gente fala de circuitaria do cérebro, ele vai criando caminhos mais rápidos. É como se fosse uma trilha. A primeira vez que você passa naquela trilha ainda está cheia de mato. Quando você passou na mesma trilha várias vezes, você vai olhar sempre aquela floresta enorme, mas já tem uma trilha desenhada. Então é muito mais fácil de você ter acesso justamente por aquilo que você já está habituado a fazer, mesmo que você não queira. Mas o caminho já está trilhado, então ele se torna mais fácil de ser acessado. E aí a pessoa fica passando isso o tempo todo. E aí começa a ter essa frustração. Ela começa a sentir o pensamento, não consegue ter o controle que gostaria, ou quando ela se controla, vou fazer uma dieta, vou mudar o estilo de vida, é uma demanda energética cerebral muito alta.
tudo que a gente faz no nosso dia a dia demanda energia, demanda ATP, que são as moléculas produtoras de energia. Então pensa assim, você é como se seu músculo estivesse fazendo força o tempo todo. Você consegue sustentar uma certa força por algum tempo, mas você não consegue sustentar essa força o dia inteiro. O nosso cérebro funciona igual. Ele começa o dia zerado, digamos assim, e as atividades que vão acontecendo no dia a dia vão zerando essa nossa capacidade, essa nossa bateria mental que a gente chama. Por isso que a gente chega no final do dia muitas vezes exausto. E aí pensa, além do trabalho, além das demandas do dia a dia, dos estresses, das dificuldades, dos boletos, que a gente chama, além dos boletos, ainda tem essas alterações relacionadas à comida. O paciente começa a ficar ansioso, ele começa a ter ali sintomas realmente relacionados a essa parte alimentar. E aí ele começa a descontar. E quando começa a descontar, ele começa a ganhar peso. E quando ele começa a ganhar peso, começa a ficar mais frustrado, a parte metabólica funciona diferente, resistência à insulina, alteração metabólica, até a autoestima começa a mudar. O paciente começa a se enxergar como alguém que não tem capacidade, muitas vezes. O paciente relata para mim, fala, Danilo, eu nunca me achei alguém que tinha disciplina. Eu não achei uma pessoa que tinha capacidade. Eu tinha perdido esse empoderamento. E agora, fazendo o tratamento, eu estou ganhando ele de volta. A minha autoestima, meu empoderamento. Hoje eu acredito que eu consigo fazer as coisas que eu desejo. Eu acredito que eu consigo alcançar as minhas metas. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala de tratamento. Então, quando a gente silencia esse food noise, né, essa carga cognitiva despenca. Então, ele finalmente tem espaço mental para trabalhar no trabalho, no treino e em outras atividades. Tá? E quando a gente fala, Danilo, mais lá atrás, você comentou no começo do vídeo, que em algumas situações falaram sobre a saúde mental, o uso das medicações e tudo mais, depois saíram algumas revisões, o próprio FDA, né, que é a Anvisa americana lá nos Estados Unidos, eles documentaram esses achados e mostraram que realmente não tem associação. E na minha prática clínica, eu falo para todos os pacientes, existem duas situações quando a gente fala de pensamentos intrusivos e ansiedade, por exemplo. A gente pode falar até de depressão, saúde mental, vamos tratar como saúde mental. Então, Danilo, comecei a usar a Mounjaro Tizepatida. Aí esse paciente faz o quê? Não come mais, ele não coloca mais nutrientes para dentro do corpo dele, não bebe água direito, não treina, começa a perder peso. Esse corpo, respondam para mim, ele está em situação de estresse ou ele está feliz da vida, contente, produzindo neurotransmissor, felicidade, energia? Qual que é a resposta? É a número 1. O corpo entra em situação de estresse. Então, se o paciente já tem uma predisposição a ter ansiedade, depressão, alterações relacionadas à saúde mental, o que vai acontecer em um corpo que estava já em uma situação não tão favorável, colocado em uma situação ainda maior de estresse? Provavelmente vai desencadear ou então até desestabilizar questões relacionadas à saúde mental, porque você estressou o seu corpo. Agora, se o paciente começa a usar medicação, aí ele passa a ter uma alimentação mais saudável, porque ele sabe que se ele não comer direito ali, ele vai perder massa muscular, então ele começa a fazer essas alterações, o food noise reduziu, ele começa a se concentrar mais na parte alimentar, no treino, no descanso, no trabalho, em outras atividades. Isso dá mais tranquilidade e empoderamento a esse paciente. Ele para de procrastinar algumas coisas muitas vezes, porque ele teve mais espaço cognitivo para tomar outras atitudes, começa a se exercitar, porque entendeu que é essencial e inegociável treinar no processo de emagrecimento, com ou sem uso das canetinhas, mas mais ainda com o uso das canetinhas. Então, melhorou a nutrição, começou a descansar melhor, começou a se sentir empoderado, começou a melhorar a autoestima, a roupa que não cabia antes começa a caber, as pessoas à volta começam a elogiar porque está fazendo do jeito certo, então está tendo emagrecimento com aspecto de saúde. Eu falo, poxa, que legal, você está emagrecendo, está treinando, eu vi você lá caminhando no parque, eu nunca tinha te visto, eu vi você na academia. Percebe que esse ambiente começa a atuar de maneira positiva? Então, na prática clínica, o paciente que faz as coisas adequadamente e organizada, com estratégia, tem grande chance de, na verdade, melhorar esse quadro. Não porque a medicação vai lá e atua nos neurotransmissores, serotonina, dopamina, mas porque a pessoa muda o ambiente, tanto o ambiente metabólico quanto o ambiente aqui fora. Isso tudo de uma maneira positiva. E quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, nada mais é do que exposição. Exposição a coisas negativas ou coisas positivas. E o paciente passa a se expor a coisas positivas. Então a gente tem
um ganho quando a gente fala de prática clínica. E eu estou falando aqui de prática clínica, tá? Eu não estou falando de um estudo, tá? Eu não li isso, mas eu vejo no dia a dia exatamente dessa maneira. E é o que eu vejo colegas mencionando, mas pode ter até algum estudo que eu ainda não encontrei, não li. Se eu encontrar, vou trazer para vocês com certeza. Mas é isso que a gente observou. Então, resumindo, os estudos mostraram que não tinha relação com piora da saúde mental, tá? Indiretamente eles até acreditavam numa melhora, mas ali no que eles fizeram, no que eles estavam estabelecendo, não encontraram nada, mas na prática clínica é isso que a gente vê claramente. O paciente às vezes vem pior, mas sabidamente ele não repôs vitamina, tá fazendo dieta errada, tá tudo errado. E quando o paciente faz as coisas direito, ele vem aqui com mais energia, o tom de voz para cima, fazendo coisa, se sentindo ótimo, tá? Então, o que a gente tem relacionado à vida real e à prática clínica é isso, tá? Que a medicação não faz milagre sozinha. A gente acabou de falar, a medicação, ela te coloca em uma situação de controle. E você precisa aproveitar essa situação de controle para otimizar as frentes que precisam ser otimizadas. Precisa otimizar o seu estilo de vida. Você precisa aproveitar esse momento para realmente aprender novas tarefas. Eu costumo usar a seguinte analogia, gente. É o seguinte. Usar as medicações é como se você estivesse na beira de uma praia e desejasse aprender a nadar. Você pega essa medicação, é como se fosse uma boia de braço que você coloca ela e entra no mar. Tem pessoas que vão entrar com a boia de braço e falar assim, eu já estou flutuando, eu vou ficar por aqui mesmo. A pessoa começa a boiar e curtir a praia dela lá. Enquanto outras pessoas vão colocar a boia de braço, entrar no mar e falar assim, puxa, agora eu acho que eu vou aprender a nadar melhor ainda, porque eu estou dentro da água. Agora eu tenho a capacidade, vou bater o braço, vou aprender a bater perna. Agora eu estou com coragem de fazer as coisas, estou conseguindo bater o braço. Depois de um dia inteiro, os dois saem do mar. Quem aprendeu a nadar? Quem ficou simplesmente boiando, esperando as coisas acontecerem, ou quem colocou em prática, bateu perna, bateu braço, prestou atenção, foi atrás de informação, igual você está fazendo aqui agora. O segundo já está muito claro. Então a medicação, tá vendo que ela é boia de braço. Ela vai permitir você, em determinadas situações, que você provavelmente não conseguiria sem. Mas a grande atuação ainda depende do paciente. Isso precisa ficar muito claro. O paciente que não realizar as tarefas necessárias não vai conseguir fazer um tratamento eficiente. Vai perder peso, mas perder peso é diferente de emagrecer e a gente já falou isso em outros vídeos. Se precisar, a gente faz mais vídeos relacionados a isso. Então, o Monjaro é a janela de oportunidade perfeita para você realmente mudar de vida. Mas a mudança comportamental vem da ação e não do pensamento. Justamente por isso eu também criei um material, pessoal, que está aqui na descrição. Ele fala justamente sobre isso. Não fala sobre dose, aplicação nem nada. Ele fala sobre a parte comportamental. O que você precisa prestar atenção para garantir que você está realizando e entender sobre o seu tratamento com as canetas emagrecedoras de maneira global, de maneira completa, do ponto de vista de treino, dieta, descanso, o que é esperado ou não. Quem precisar marcar consulta, link na descrição aqui também. Tá? Eu deixo todas as informações aqui embaixo. Entrem em contato. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo. Me segue também aqui no canal. E o compartilhamento, os comentários e a curtida é essencial justamente para que a gente consiga crescer ainda mais o canal, de ganhar mais visibilidade. Isso faz com que eu consiga produzir ainda mais conteúdos para vocês, com mais informação, sempre trazendo o máximo de ciência, qualidade, prática clínica e, na medida do possível, que é muito difícil para a nossa parte médica, com uma linguagem cada vez mais acessível, que é o meu grande objetivo nesse canal, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal.